E aí, galera do Sport Like, estamos mais uma vez aqui para mostrar a desclassificação do Brasil nos pênaltis ontem para o Uruguai na Copa América. Mauro César Pereira faz os seus comentários, explica tudo o que aconteceu e por que a nossa seleção brasileira está em plena decadência. Então, contamos com vocês aí, vamos pro vídeo e aproveitem aí, já se inscreva no canal, deixe seu like, acompanhe o Sport Like, que temos muitas novidades para vocês. Vamos lá para a matéria com Mauro César Pereira. Assim, eu acho, lógico, o jogador sempre tem uma responsabilidade nesses momentos, mas acho que um time não funciona se não tiver o mínimo de conteúdo, né, de organização e padrão de jogo. Mas o Dorival não conseguiu criar nada disso, 25 dias. Fica muito claro, o Dorival é conhecido por ser um técnico que trabalha bem assim para tiro curto, né? Então ele chega ali, arruma rapidamente, de fato, né? Rapidamente conseguiu 2 resultados bons na Europa, né? Contra a Espanha e contra a Inglaterra. Mas foi só. Empatou com os Estados Unidos antes, num jogo amistoso. Estados Unidos, e perdeu para o Panamá. Que nem passou pelo Panamá, foi eliminado precocemente, sendo um anfitrião da competição. Então, na realidade, foi um tiro curtíssimo dessa vez. Só funcionou naqueles 2 jogos amistosos, que deram até uma esperança a muita gente de que a coisa fosse evoluir. E além do trabalho não ter resultado em nada de positivo, essa eliminação mais do que justa, né? O Brasil não merecia realmente se classificar pelo que fez na Copa América, não especificamente nessa partida. Esses momentos, né? Não só a rodinha, ele fora da rodinha, mas as trocas no final, totalmente aleatórias. Olha para o banco, vai ver o Evanilson, que nunca entrou, vai você lá, vamos ver se acontece alguma coisa, mas assim, muito sem convicção. Assim, a sensação que dá realmente é que pegaram um dos melhores carros, né, e entregaram para um piloto mediano, que é capaz de ganhar uma corrida, outra, mas que não vai brigar pelo título. O Dorival, ele, no cenário internacional, e quando você fala da seleção, você fala do cenário internacional, obviamente, ele não está no patamar de um técnico de uma seleção grande. Ele me lembra mais ou menos o Ricardo Bauza treinando a seleção argentina. Ganhou 2 Libertadores, uma pela LDU e a outra pelo São Lourenço. 2 Libertadores. E tem outros títulos na carreira, como o Dorival também tem, mas não era um técnico para a seleção. Ele, na época, houve até uma espécie de entrevista de emprego. A AFA, ninguém queria assumir, né? Aí começaram a lançar o anúncio no jornal, né? Deve sair no Clarim lá, procura esse técnico. E aí o Edgardo Bauza, que treinava o São Paulo, foi lá, foi entrevistado e assumiu, e foi mal. Porque já não era para ele aquilo ali, né? Era um técnico que tinha as suas limitações. Conseguia montar alguns times competitivos, vencedores e tal, mas não para treinar uma seleção que tinha o Messi, por exemplo. Se esperava mais daquela seleção. Os grandes treinadores do futebol internacional, eles trabalham nos grandes clubes. Os técnicos de seleção são de uma prateleira abaixo, pelo menos. 1, 2, né? Mas Dorival, no cenário internacional, ele está várias prateleiras abaixo. Isso não muda, porque ele ganhou uma Copa pelo São Paulo, uma Copa pelo Flamengo, uma Libertadores pelo Flamengo, até pelo time que o Flamengo tem, os jogadores. O Renato Gaúcho quase ganhou a Libertadores pelo Flamengo. O time era uma zona. Era uma bagunça total. Se o Michael chuta a bola no gol, o Pitico não entrega a bola pro Davidson, o Flamengo poderia ter sido campeão. Aí o Renato ganhou mais uma Libertadores. O trabalho era bom? Era horrível. Era só individualidade. O trabalho do Abel Ferreira do Palmeiras era muito melhor. Os dois se enfrentaram. E o Renato tinha jogadores melhores, mais decisivos. Quase ganhou. Então, isso não... Sabe, o Brasil, em 98, na Copa... o Brasil foi vice-campeão, que a França foi campeã. O Brasil era uma bagunça, o time. Aquele time tomava gol todo jogo. Aquela seleção foi a que mais foi vazada em Copas do Mundo. Só foi superada depois pela seleção, óbvio, né? A do 7-1. Aí essa é a grande vergonha da história. E chegou na final. Por quê? Pela individualidade dos jogadores com capacidade de decisão. Então foi levando, foi avançando. Mas o time não era um time bem treinado pelo Zagallo. E se ganha aquela Copa do Mundo, ia ser lembrado como se fosse uma coisa que o time não era. Como time, quero dizer. Não era. Então, o Dorival parece que está numa posição muito grande para ele. Sabe? Muito grande para ele. As coisas aconteceram muito rapidamente, né? Ele tinha uma carreira de um técnico médio, de times pequenos, médios, eventualmente trabalhando num grande, eventualmente. De repente pegou 2 trabalhos seguidos, ganhou. Você vê que, por exemplo, o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, mas é a campanha do Brasileiro do ano passado. O São Paulo esse ano jogou um monte de jogo fora de casa. A campanha foi horrorosa no passado. O São Paulo jogou um jogo no final lá do Bahia, na penúltima rodada. E aí a Copa do Brasil ofuscou isso. E aí tem uma visão um pouco distorcida que é assim, para o São Paulo, para o clube, naquele momento, era muito importante ganhar alguma coisa. Ganhou a Copa do Brasil. Isso superestimou o trabalho do técnico. Ele claramente não está à altura. E aí muita gente fala técnico estrangeiro. O que é o erro da CBF? Foi buscar o Ancelotti. Eu não acho errado, não. Virou alto. Pô, vou trazer um cara grandão.
Ah, mas a CBF é uma bagunça, pô, você tá de sacanagem. Ele não pensa na CBF, ele pensa na seleção brasileira. Quando ele ouve seleção, e eles conversaram, pelo menos a conversa houve ali. Ele pensa, cara, treinar a seleção brasileira. E todo mundo sabe que a seleção brasileira ela é decadente. Franca decadência, ela tá já há muito tempo. E aí você vai pensar, porra, cara, se eu pego a seleção brasileira e ganho uma Copa do Mundo, imagina. Multicampeão por Milan, Real Madrid, cara, né, eu entro mais ainda na história. O cara fica meio balançado ali com... O desafio profissional é muito atraente, é muito interessante. Claro que é, mas para um cara que já está num estágio assim, que ele está quase pensando em se aposentar e parar. Acabou que ele ficou no Real Madrid, e aí o que faz a CBF? Fernando Diniz era o tampão, agora o Dorival. Não tinha um plano B. Eu não sou fã, também acho que é um técnico que está em declínio. Se não estivesse, não daria nem para pensar nele. Mas o Zé Mourinho acabou de assumir o Fenerbahçe. Falam no Abel Ferreira, o Zé Mourinho é o original. O Abel, ele é um discípulo do Zé Mourinho na forma de trabalhar. Claramente. Ele já falou do Mourinho algumas vezes, né? E ele tem claramente influências de Mourinho. Mas o Mourinho não vai ficar nunca fora da rodinha. Você imagina o Mourinho fora da rodinha levantando o dedinho? Nunca. É esporro geral ali, sabe? Porque você vai olhar, esse é o Zé Mourinho. Já não é mais o Zé Mourinho dos grandes momentos, mas é um técnico grande, é um técnico de peso, um técnico que fala português, né? É um cara que treinou times importantes, Real Madrid, Chelsea e outros clubes que ele foi campeão. Então, um cara desse, o jogador olha e fala, cara, é o Mourinho. Mal comparando, o que está acontecendo no Fluminense? O Mano Menezes também já é um técnico em declínio na carreira, já teve momentos melhores. Mas quando sai o Fernando Diniz e o Fluminense busca o Mano, é um cara capaz de olhar para o jogador e falar assim, olha, eu vou te barrar, Thiago, que você está jogando mal assim, assim, assim. Ok? E você vai ouvir, porque é o Mano Menezes. Ele foi treinador da seleção. O cara tem um tamanho, ele tem um currículo, né? Queira ou não. Não tá bem, mas tem um tamanho para falar. O Dorival parece inibido diante dos jogadores internacionais da seleção, porque os jogadores são todos jogadores internacionais, né? Com raras exceções, todos jogam no futebol europeu, algumas equipes importantes. Então parece que ele é uma espécie de um coadjuvante ali. O técnico, ele é o líder, cara. Ele tem que ter peso, tem que ter tamanho. Senão o jogador, acho que, sabe, aquilo foi muito claro. Essa de estar representado pelo filho é o fim da picada. É pior do que não falar nada. Não fala nada. E a cena é constrangedora. A cena é constrangedora. Que se os jogadores olhassem para ele como um grande líder, o técnico, na hora que ele se aproxima, a rodinha já se abre. Abre. Sabe? Já se abre. O cara, chegou o homem aí, pô. De novo, vou ficar no Mourinho, eu não gosto de sugerir técnico. O Mourinho está empregado, eu fico à vontade para falar, porque ele não vai sair do Fenerbahçe, nem que a CBF queira, né? Ele acabou de chegar lá na Turquia. Mas se fosse um cara como o Mourinho, fosse um Ancelotti, o cara chega e vai chegar e chegando, não é assim? Se formar a rodinha, o técnico tá, rapaziada, seguinte, opa, chegou o homem, já abre a roda, o homem entra no meio. Já vem andando. É isso, pô. Agora, o técnico lá de fora, gente... Eu tentaria uma loucura com o Klopp. Eu sei que não deve ser possível. Mas o cara tá sem emprego. Quer dizer, ele pediu pra sair do Liverpool, deve querer descansar. Ele estava... Tenta uma loucura. Ó, Klopp, eu dou 15 milhões pra você de salário. Ele estava cansado da rotina de treinador. Seleção não tem essa rotina, né? Seleção é mais suave, tem momentos que, né? Ele pode morar na Europa, não precisa morar aqui. Ele é um cara que tem tudo a ver com o Brasil, né? Ele é alegrezão, ele é brincalhão. Eu acho ele é um que cara que tem... tentar não custa tentar. De repente o cara fala, cara, sei lá, estamos em 2024, 2 anos até a Copa, é um desafio, depois eu assumo um time europeu de novo, se eu tiver afim e tal. Vou ganhar bem. E, de novo, é um desafio tentador para um técnico. Eu acho que é. Você pensa assim, cara, pegar o Brasil ser campeão do mundo, já pensou? Fazer o Brasil voltar a ser o futebol bonito, né, Mauro? Que ninguém mais fala nada. O Brasil perdeu todo o prestígio. Da decadência do futebol brasileiro. É muito evidente, gente. O Brasil foi humilhado dentro de casa pela Alemanha 7-1. E foi o único jogo que a Alemanha goleou naquela Copa. Ela não massacrou ninguém, mas amassou o Brasil. É sempre bom lembrar. E ali a CBF, que não era do Edinaldo, mas era a CBF de sempre, contrata os 2 técnicos que foram campeões pelas últimas 2 vezes pelo Brasil, Parreira e Felipão, e coloca os 2, entrega a seleção para os 2. Deu naquilo ali. Aquilo é um vexame da história do esporte, gente. Aquilo é coisa vergonhosa. Não tem nenhum legado, ninguém lembra de nada, ninguém tirou lição nenhuma. E ontem acho que foi mais um episódio. Mas está correndo o mundo, cara. Todo mundo está comentando. Pô, o técnico do Brasil coçando a cabeça lá de fora, os jogadores definindo entre eles o que eles vão fazer na hora de bater os pênaltis. E outra coisa, se foi treinado, é ele que tem que apontar no final. Porque não é só uma questão de como treinou, é como o cara está no dia. Ele tem que ter a sensibilidade e perceber, pô, esse cara está com medo, esse cara está tremendo. Os caras têm que passar as coisas para ele. Lógico, pô. Esse cara já tremeu aqui, ele já arrumou um passe, está nervoso, não vou colocar. Porque não é só isso, treinar na hora lá é uma coisa, na hora H é outra, né? O cara tem que ter tranquilidade ali. O Vamp fala um negócio que é perfeito, que é a história de carregar o mundo nas costas quando vai bater o pênalti e o alívio quando você converte. Fiz o pênalti. Você fala sempre, não sou mais eu. Todo mundo quer tirar da reta, claro, eu não quero ser o vilão. Alguém vai errar aqui nesse negócio. Eu não quero ser o cara que vai errar. Ô, Baldo, se você vê quando o Gimenez perde o pênalti, se ele bate e faz, acaba.
né? Pode ver que certeza que quando falou puta que pariu, deixou na minha mão. Foi o Gart. O Gart foi, mas mesmo assim, se ele perde, mas vai na mão dele. Porra, posso eliminar os caras agora ou posso deixar numa sequência. Aquela caminhada que vai ali, pode ter certeza que é isso na cabeça dele. Cara, pensa, por que ele foi errado? Porra. Eu não precisava nem estar aqui agora. É muito simples, só começar com o Bebeto. A Copa do Mundo 94 não chega ao 5º pênalti do Brasil. É Bebeto. Depois de 20 anos, o Brasil volta a ganhar, né? 24 anos, né? É, porque não fica 24 porque ganha. Então é 20 anos que não ganhava. O Bebeto, a gente na roda, o Bebeto fala, velho, eu era o 5º, eu rezei pra não chegar em mim. O Bebeto, o cara que era acostumado a ver a baliza. E uma coisa na bola também que eu acho, não é porque o Militão perdeu ontem, não. O Arcanjo perdeu à tarde. A gente na bola, a gente tem os fundamentos desde criança. Quem é zagueiro é zagueiro, quem é atacante, meia, volante. O zagueiro ele treina a vida toda para não deixar o atacante fazer o gol. A vida toda. O atacante treina, depois do treino, finalização. Buf, buf, buf. Os zagueiros, na hora de decidir, que os atacantes não batem, que bate é o zagueiro. Foi o Militão, o primeiro Já do aconteceu Brasil. isso com, eu tô falando, não, já aconteceu isso com o Baresi, ontem à tarde com o Arcanjo, né? Arcanjo. Você tem os atacantes, os meia, que só treina isso. E na hora, porque no treino, o Pedro bateu 5 pênaltis melhor. Não é. O Militão bateu 5 pênaltis melhor do que um atacante. Mas aí eu te questiono. Saiu uma notícia no UOL que o Militão perdeu 2 pênaltis. Não, mas No dia anterior ao jogo. Rapaz, o Militão é treinado. Bom, mas então não foi por aproveitamento, é porque ele tem culhão e os outros não têm. O atacante treina a vida toda pra fazer gol, pô. E aí, galera, o que vocês acharam aí dos comentários do Mário César? Ele tá certo quando ele fala que a seleção brasileira tá em plena decadência. Olha o brinco do Rafinha. Acho que ele tá mais preocupado em colocar esse brinco na orelha do que jogar futebol. Mas tamo junto aí, pessoal. O Sport Like tá aqui para trazer as melhores informações para vocês. E vamos torcer aí que a seleção brasileira tenha um futuro melhor, porque do jeito que tá, não dá, né, pessoal? Um forte abraço, deixe seu like, estamos juntos.